Oi pessoal, professora Gi aqui e hoje eu vou fazer com vocês a correção do último simulado do SAEP, belezinha? Então vamos lá. Questão 1, do primeiro bloco. A figura abaixo representa o mapa de um bairro em que cada quadrado representa um quarteirão de lado 100 metros. Então cada pedacinho desse aqui, da malha quadriculada, vale 100 metros. Temos aqui a nossa orientação. Norte para cima, sul para baixo, oeste para a esquerda, leste para a direita. Então, nós vamos ler aqui o problema. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P, aqui, e percorreu o seguinte percurso. 300 metros, então 3 quadradinhos, na direção sul, para baixo. 3 quadradinhos para baixo. 1, 2, 3. Parou aqui. Depois, caminhou 200 metros na direção oeste, então para a esquerda. 200 metros, 2 quadradinhos. 1, 2, parou aqui. E finalmente caminhou mais 100 metros, então 1 quadradinho, na direção norte, para cima. Aqui. Parou aqui no ponto S. Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra S. Então, no gabarito, alternativa C. Questão 2. Carlos e Ana estão organizando suas figurinhas para completar seus álbuns. Carlos possui 138 figurinhas a mais que a Ana, que tem 245 figurinhas. Quantas figurinhas Carlos e Ana têm juntos? Então, se a Ana tem 245, essa é a Ana, e o Carlos tem 138 a mais, eu preciso somar. 8 mais 5, 13, sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. 2 mais 1, 3. Então, o Carlos tem 383. Quantas figurinhas eles têm junto? Fichinha fazer isso aqui. Vou somar do Carlos, que é 383, com as figurinhas da Ana, que é 245. 8, 12, sobe 1, 4, 6. 628. Gabarito, alternativa A. 3. Ivo saiu de um ponto A e andou 10 metros em linha reta na direção norte, parando no ponto O. Então, se ele está aqui, vocês vão ter a visão dele lá de cima para baixo. Ele andou 10 metros em linha reta. Então, foi para frente 10 metros. Não consigo fazer reto aqui na minha mesinha digitalizadora. Mas aqui forma um ângulo reto. Perpendicular. Em seguida, andou mais 5 metros em linha reta na direção leste. Então, lembrando que vocês estão de cima para baixo, ele vai virar para cá, chegando no ponto B. Então, nós temos aqui A, ângulo O e B. Se AOB, né, o ângulo O, está entre 0 e 180 graus, a medida do ângulo O, porque o chapeuzinho está no O, então o ângulo O é igual a... Como eu falei para vocês, ele andou em linha reta aqui. Se ele andou em linha reta aqui, formou uma perpendicular, um ângulo reto. O ângulo reto tem 90 graus. Então, a alternativa B. Só um minutinho. Ó, galerinha. A4, não vou poder resolver porque tá sem imagem aqui, ó, para mim. Não sei como apareceu para vocês. Sem a imagem aqui eu não consigo. Ó. Henrique desenhou no quadro, triângulo ABC isósceles. Isósceles eu sei que tem 2 lados iguais. De base BC. De acordo com os dados da figura, o ângulo X médio não tenho figura para analisar. Então, eu vou passar a 4. Que eu não tenho essa figura. Vamos para cima. Pedro desenhou o losango ABCD em seu caderno. Aí ele marcou aqui o ângulo D 64 graus. E o ângulo X desconhecido. Qual a medida do ângulo assinalado no losango? Então, a gente tem que descobrir quanto mede esse ângulo X aqui, ó. Se vocês observarem, esse triângulo é um triângulo retângulo, que tem ângulo D valendo 64. Esse ângulo aqui, que é reto, é 90. Se eu descobrir o ângulo A,
é o mesmo valor do ângulo C, ó, aqui de baixo. Desculpa, metadinha do ângulo A com metadinha do ângulo C. Eles vão ser o mesmo. Ângulos opostos, pelo vértice, e assim vai. Todo triângulo, os três ângulos juntos, tem que somar 180 graus. Vocês estão cansados de saber isso. Então, como eu descubro o terceiro ângulo? Eu tenho 64, tenho 90. Quanto falta para 180? Então, eu vou pegar 90 mais 64, que são os ângulos que eu tenho. 0 mais 4, 4. 9 mais 6, 15. Quanto falta para 180? Então, vou fazer 180 menos 154. 0 não dá para tirar 4? Vou emprestar aqui. 4 para 10, 6. 5 para 7, 2. E 1 tira 1, 0. 26 graus, alternativa B. Simbora. 6. Qual dos quadriláteros representados abaixo possui apenas um par de lados paralelos? Então, paralelos, ó, seguem a mesma direção, eles nunca vão se encontrar. Aqui eu tenho 2 pares de lados paralelos. Mesma coisa o quadrado. 2 pares de lados paralelos. Aqui eu tenho esse paralelo com esse de baixo, cima e de baixo. O esquerdo não é paralelo com o direito. Se a gente prolongar as retas, elas vão se encontrar. E o retângulo, par de lados paralelos. O único é esse aqui. Qual o nome dessa figura? Trapézio. Então, gabarito C. Questão 7. Na escola em que você estuda, o Grêmio Estudantil decidiu promover uma arrecadação de alimentos para doação. Cada aluno do 7º ano foi incentivado a contribuir com 5% do total de alimentos arrecadados. Se a escola conseguiu arrecadar no total de 200 quilos de alimentos, qual seria o peso total de alimentos que um aluno do 7º ano deveria contribuir para atingir a meta estipulada pelo Grêmio Estudantil? Então, nós vamos fazer 5% de 2.000. Lembra? Porcentagem é sempre por 100. Quando eu divido por 100, eu posso tirar os 2 zeros aqui. 2.000 dividido por 100 é 20. Então, cortei 2 zeros. Sobrou o quê? 5 vezes 20, que dá 100. Alternativa B. Belezinha? Poderia fazer como também aqui? Deixa eu pegar uma outra cor. Poderia fazer 5%, que é 5 sobre 100, de 2.000. Que é a mesma coisa que eu fiz ali, só que eu fiz na prática. 2.000 dividido por 100, 2 zeros, 2 zeros. 5 vezes 2, 5 vezes 20, 100. E 100 dividido por 1, 100. Então, alternativa B. É isso aí. Vou voltar para a canetinha azul. Opa. Questão 8. A loja de móveis Casa Conforto está oferecendo uma promoção onde todos os sofás recebem um desconto de 20% no preço original. Maria está interessada em comprar um sofá que custa R$ 1.500. Qual será o preço que Maria pagará pelo sofá após a aplicação do desconto? Isso aqui é muito importante. Lembra quando eu expliquei para vocês na aula de porcentagem? Essa questão aqui eu vou aplicar o desconto, descobrir qual o valor do desconto. Aliás, eu vou descobrir o valor do desconto e vou aplicar esse desconto. Então, não está perguntando qual foi o desconto. Está perguntando quanto ela vai pagar após esse desconto. Então, nós vamos fazer 20% de 1.500. Dividir por 100, corto aqui 2 zeros. Ficou 20 vezes 15. Ou 15 vezes 20, que é a mesma coisa. 0 para fora, 10 sobe 1, 2, 3. 300. Esse foi o desconto. Se ela ia pagar 1.500 e teve um desconto de 300, ela vai pagar 1.200. Gabarito, letra A.
Próxima questão. Questão 9. Lucas está comparando os preços dos sorvetes que estão em oferta na loja do bairro e percebe que alguns estão escritos em forma fracionária, fração, enquanto outros estão escritos em forma decimal, número com vírgula. Ele tem dificuldades em comparar as ofertas, então ele precisa converter as frações para números decimais e vice-versa. A gente só consegue comparar uma fração com um número decimal transformando em decimal. Ajude Lucas a converter a fração 3/4 para o número decimal e a converter o decimal 6/10 para a fração. Qual das opções abaixo mostra as conversões corretas? 3/4 é a mesma coisa que 3 dividido por 4. Não dá para dividir 3 por 4, então vou quebrar o número. Vai ser 0, alguma coisa. Não zero aqui, tá? 30 dividido por 4. Quantas vezes o 4 se aproxima do 30? 7 vezes, que dá 28. 28 para chegar no 30, sobram 2. Falta 2. Acrescento o 0 de novo, 20. Quantas vezes o 4 se aproxima do 20 ou dá 20? 5 vezes. Então, 3/4 é igual a 0,75. Ou é a A ou é a D. Tá, mas e os 6/10, professora? 6/10. O próprio nome já diz. 6/10 é 6 sobre 10. 6 sobre 10, mas eu não tenho 6 sobre 10 aqui, professora. É porque, galerinha, precisa simplificar essa fração. 6 e 10 dá para dividir por 2. Então, em cima e embaixo dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 0,75 e 3/5. Alternativa D. D de dado. Questão 10, galerinha. Ana está organizando uma venda de limonada para arrecadar fundos na escola. Ela preparou 3/5 de litros de suco. Qual é a quantidade de suco preparada por Ana em um número decimal? Vocês não podem errar essa, pelo amor de Deus. 3/5. 3 dividido por 5. Dá para dividir 3 por 5? Não, vou ter que quebrar. Então vai ser 0, alguma coisa. Na tabuada do 5, quantas vezes ele vai dar 30? Exatamente 6. Vai sobrar 0. 0,6 litros. Alternativa A. Fácil, hein? Não pode errar nessa. José planeja pintar uma parede com a palavra paz e fez o esboço em um papel quadriculado como na figura. Considerando que a área de cada quadradinho, a área é o espaço interno. Então, cada quadradinho desse tem 1 centímetro ao quadrado de área. Então, cada quadradinho vale 1 de área. A área da palavra paz é igual a... O pessoal aqui é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, paz tem 42 centímetros ao quadrado de área. Alternativa C. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Oi! Questão 12. Ué. Oh, meu Deus. Sumi. Eu sumi. Não sei o que eu fiz comigo que eu sumi. Mas vocês estão me ouvindo. 12. Um jardim foi construído em um terreno retangular medindo 12 metros de largura e 18 metros de comprimento. Então tá aqui, ó. 12 por 18. É o terreno grandão. O jardim terá o formato de um quadrado. Quadrado tem todos os lados iguais. De 6 metros de lado, conforme a figura. Então, o jardim aqui, ó, tem 6 metros cada lado. Após a construção do jardim, o espaço restante do terreno será de... A gente precisa saber quanto que sobrou no terreno após o jardim. O que a gente vai fazer? A área do terreno, que é 18 vezes 12. Então, primeiro eu tenho que saber a área total do terreno.
que é lado vezes o outro lado, né? Ou a largura vezes o comprimento. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 1 vezes 2, 2 com mais 1, 3. Finalzinho de mais na unidade, que a gente vai multiplicar dezena. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 11, sobe 1. 216 é o terreno. Terreno. Como que eu sei o quanto ficou, quanto sobrou do terreno após a construção do jardim? Se o jardim é quadrado, que mede lado 6, 6 vezes 6 dá 36 de área. Então, nós vamos pegar o terreno, que é 216 de área, e vou tirar 36 do quadrado, que é o jardim. 6 tira 6, 0. 1 não dá para tirar 3. Vou emprestar. 11. 8. 1 tira nada, 1. Então, sobrou 180 metros do terreno. Alternativa B. 13. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, Olivia passeia com seu cachorro ao redor de uma praça em formato de hexágono regular. Hexágono é uma figura que tem 6 lados. Regular é porque todos os lados são iguais. Cada lado do hexágono mede 12 metros. Ela dá 3 voltas completas por dia. Então, qual a distância total em metros que Olivia percorre ao redor da praça durante a semana? Ela anda com o cachorro de segunda a sexta, então são 5 dias da semana. Ela dá 3 voltas por dia, 3 voltas completas. Então, primeiro eu tenho que fazer o perímetro dessa praça. Então, 12, que é o lado, vezes 6, são 6 lados. Vai dar 12, sobe 1, 6, vezes 1, 6, com mais 1, 7. Então, 72 metros é o perímetro de uma volta. Então, quando ela dá uma volta com o cachorro, ela percorre 72 metros. Só que ela percorre 3 voltas completas. Então, eu vou multiplicar 72 por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216 são as 3 voltas que ela dá com o cachorro. Por dia, ela e o cachorro percorrem 216 metros. Não são 5 dias da semana que ela anda com ele? Então, 216 vezes 5 dias da semana. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 5 vezes 2, 10. 1.080 metros. Alternativa C. Fechou. Primeiro bloco está corrigido. Bora, galerinha, agora calcular. Resolver. Opa, minha canetinha aqui. O bloco 2 do simulado. Então, bloco 2. Questão 14. Carlos está organizando uma festa responsável por comprar o refrigerante. Ele precisa ao todo de 9 litros. No supermercado só estavam disponíveis garrafas com 1,5 litro de capacidade. Deixa eu mudar a cor aqui. Quantas garrafas Carlos precisou comprar? Ele precisa de 9 litros. Então, nós vamos 9 litros dividir por 1,5 litro, que é cada garrafa. Para calcular uma divisão onde eu tenho decimal, aqui eu tenho uma casinha decimal. Então, eu preciso igualar. Eu vou acrescentar um 0 aqui. Eu posso tirar agora a vírgula. E vou dividir 90 por 15. Quantas vezes o 15 vai dar exatamente 90? 6 vezes, galerinha. 6 vezes 5 dá 30. Então, aqui sobra 0. 6 vezes 1 dá 6. Com mais esse 3 aqui dá 9, que vai sobrar 0. 6 garrafas. Ah, não sei fazer desse jeito aí, professora, que você fez 6 vezes 5. É só fazer 15 vezes 6. 30 sobe 3. 6, 1, 3 com... 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9. Então, 6 garrafas. A figura abaixo é de um editor de planilhas eletrônicas. Cada linha é representada por um número de 1 a 6. E cada coluna é representada por uma letra de A até E. Então, aqui, ó. A até E, cada coluna. 1 até 6, cada linha. Qual a localização do retângulo vermelho? Ele está no C,
3. É só cruzar linha com coluna. C3. Fácil. Observe os pontos localizados no plano cartesiano abaixo. Como o ponto está em azul, vou pegar um laranjinha aqui. O par ordenado 3 e 1 está representado pelo ponto. Lembrando que todo par ordenado, a ordem é x e y. Então, o 3 está no x. X é o vertical, eixo vertical. Desculpa, horizontal. Então, o 3 está aqui. 1 no y é o eixo vertical. 1 está aqui. É onde eles se cruzam. Que ponto é esse? Ponto E. Alternativa C. Lembre sempre da ordem. X, Y. X horizontal, Y vertical. Em uma obra, o engenheiro precisa calcular a altura de uma escada de emergência encostada perpendicularmente. Lembra que perpendicularmente é quando forma o ângulo de 90 graus. Em uma parede. A escada forma um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é o triângulo que tem esse ângulo de 90 graus, com base medindo 6 metros e hipotenusa de 10 metros. A hipotenusa está dizendo aqui que é a escada. Com base nessas informações, qual é a altura da parede que a escada alcança e que corresponde ao cateto oposto ao ângulo formado com o chão. Então, nós temos a parede. Aí nós temos uma escada. É muito difícil desenhar com minha mesinha, mas dá para entender. A base, a escada forma um triângulo retângulo com base medindo 6 metros. Base. E a hipotenusa, 10 metros, que é a escada. Qual é a altura que a escada alcança lá na parede? Então, galerinha, lembrando, triângulo retângulo, quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E aí nós temos os ângulos que formam o ângulo reto, os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então nós temos o cateto 1 e o cateto 2. Só que no teorema de Pitágoras, a hipotenusa tem que ser elevada ao quadrado e os catetos também. Substituindo, hipotenusa é 10, então 10 ao quadrado. Um cateto, x, então x ao quadrado. O outro cateto é 6, então 6 ao quadrado. Cuidado, galerinha. Lembra da professora Gi lá na sala explicando. E chamando a atenção de vocês. Elevar ao quadrado não é multiplicar por 2. O que é elevar ao quadrado? É fazer o número vezes ele mesmo. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 que dá 100. X ao quadrado mantém. 6 vezes 6, 36. Beleza. Esse 36 vai para o lado de lá, invertendo a operação. Então, vai ficar 100 menos 36 igual a x ao quadrado. Quanto que dá 100 menos 36? Dá 8. Dá 64. Me adiantei, né? Igual a x ao quadrado. Se eu tenho de um lado potência, qual que é o inverso da potência que eu vou ter que fazer do outro lado? A radiciação. Então, qual é a raiz quadrada de 64? 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, esse cateto aqui, que é a altura que a escada alcança na parede, 8. Alternativa C. 18. João foi ao supermercado comprar frutas para montar uma salada. Ele comprou 1,75 quilos de maçãs. Então, 1 quilo 750 gramas de maçã. A R$ 4,20 o quilo. Então, vou fazer vezes 4,20 o quilo.
2,5 kg de banana a 3,80 R$ 3,80 o quilo. Qual foi o total gasto de João com as frutas? Então, aqui nós vamos multiplicar. 0, fica para fora. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Sinalzinho de mais. Lembra que esse 0 eu já deixei para fora, então eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui, ó, nessa unidade. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30, sobe 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Aqui vai dar... Oxe! Espera. Contei 2 casas, não, desculpa. 2 casas aqui e 2 casas aqui, tá vendo? Deu bug. 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais aqui. 4 casinhas decimais. 1, 2, 3, 4. R$7,35 ele gastou com a maçã. Agora a gente vai fazer a banana. Deixa o 0 lá para fora. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4 dá 20. Sinalzinho de mais aqui, o 0 lá para fora. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Aqui vai ficar 0, 0, 5, 9. Contando as casinhas decimais. Uma casinha aqui e 2 aqui. Então, são 3 casinhas decimais. 1, 2, 3 casinhas. Ele pagou na banana R$ 9,50. Quanto que ele gastou no total com fruta? Nós vamos juntar 7,35 da maçã com 9,50 da banana. 5, 8, 16. R$16,85. Letra A. Isso aí. 19. Calcule o valor da expressão. Pelo amor de Deus, não é 2 elevado a 3, não é 2 vezes 3. 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2. O expoente, que é um número pequenininho lá em cima, indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Quanto que dá 8 mais 16? 24. Alternativa B. Questão 20. Durante uma expedição, Marina registrou a variação da temperatura no local. No primeiro dia, a temperatura estava a menos 5 graus. Galerinha, menos 5 graus. Isso é muito frio. A temperatura está abaixo de 0. No segundo dia, houve uma queda. Diminuiu mais a temperatura. Diminuiu. Então, ficou mais frio ainda. Uma queda de 3 graus. Então, quando cai 3 graus, eu já estou com menos 5. Caiu 3 graus, eu vou ficar com menos 8. Esfriou mais ainda, né? Lembre-se, número negativo. E no terceiro dia, a temperatura aumentou 4 graus Celsius em relação ao segundo dia. Então, se o segundo dia estava menos 8 graus, só que aumentou. Então, não ficou mais frio, ficou menos frio. Aumentou 4, então vou subir. 1, 2, 3, 4. Se eu estava com menos 8 e subiu 4, eu vou ficar com menos 4 graus Celsius. Alternativa C. Cuidado ao trabalhar com números negativos. 21.
Durante uma aula prática, o professor de matemática desafiou os alunos a estimarem o volume. Volume é capacidade interna de uma maquete de um prédio construída com cubos de 1 centímetros cúbicos. Quadradinho, pensa num dadinho bem pequenininho. A base da maquete mede 6 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura e o prédio tem 4 camadas empilhadas. Então, a altura do prédio é de 4 centímetros. Cada uma com cubos preenchendo toda a base. Então, ficou 4 por 6 por 4. Essas são as dimensões desse prédio, tá? Na maquete. Para calcular o volume, quando a gente calcula o volume, ó, com base nessas informações, qual é o volume total da maquete em centímetros cúbicos, considerando o empilhamento dos cubos, nós vamos multiplicar suas dimensões. Então, aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, aqui, 96 centímetros cúbicos. Alternativa A. Volume de cubo paralelepípedo, você calcula as dimensões, as 3 dimensões. Questão 22. A equipe de robótica arrecadou R$200 para dividir igualmente entre 8 alunos. Seja 8 o valor que cada aluno seja x o valor que cada aluno receberá, qual equação representa a situação? Então, são 8x igual a 200. Não está dizendo que esse 200 vai ser dividido pelos 8 alunos? Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, o 8 está multiplicando, ele vai passar mesmo dividindo, operação inversa. Iria ficar 200 dividido por 8. Então, essa é a equação. Letra A. (23) A equação 3x ao quadrado menos 5x mais c igual a 0 admite o número 2 como raiz, como resultado do x. Então, o valor de c é igual a... Como aqui está dizendo que o 2 é a raiz dessa equação, essa equação do segundo grau, eu vou substituir o x por 2. Então, aqui não é 3 vezes x ao quadrado? 3 vezes... Está dizendo que o 2 é o resultado. 2 ao quadrado. Menos 5x, então menos 5 vezes 2, que eu estou substituindo o x por 2. Mais c igual a 0. Eu preciso descobrir o valor desse c. Vamos fazer aqui, ó, potenciação. 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 3, 12. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Mais c igual a 0. 12 tira 10, dá 2. Esse 2 aqui está atrapalhando desse lado, ele vai para o outro lado. Só que quando ele troca de lado, ele inverte sua operação. Aqui ele é uma adição, ele é um 2 positivo, ele é adição. Ele vai para lá, subtração. Então, o C, na verdade, vale menos 2. Gabarito, alternativa B de bola. Vamos lá? Questão 24. Na festa da escola, a comissão... Opa, peraí, deixa eu só pegar a minha cor aqui. A comissão calculou que serão necessários 5,6 litros de suco para o recreio solidário. No mercado, o suco é vendido apenas em latas de 350 ml. Qual é o menor número de latas que deve ser comparado? Eu preciso dividir esses 5,6 litros por 350 ml. Só que esses 5,6 litros eu vou transformar em ml. 5 litros é a mesma coisa que 5.000 ml. Então, 5.600 dividido por 350. Esse zero, eu vou cancelar com esse zero, porque eu estou dividindo os dois lados por 10. 56 por 35 vai dar uma vez. Tira 35 aqui. Vai sobrar 1
2. Achou 10. Aqui vai ficar 6 vezes, ó. 6 vezes 5 dá 30, sobra 0. 6 vezes 3 dá 18. Com mais esse 3 aqui, ó, 18, 19, 20, 21, sobra 0. Então, 16 latas. Ó, gabarito letra C. Questão 25. Considerando o sistema de coordenadas cartesianas, é possível afirmar que o ponto 3 e menos 2 pertence ao primeiro quadrante. O ponto 2 e menos 1 ao segundo quadrante. O ponto menos 1 e menos 3 ao terceiro quadrante. E o ponto 2 e 4 ao quarto quadrante. Tem que lembrar lá do plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Lembrando do sinalzinho, desse lado aqui, ó, esse lado é positivo com positivo. Então, aqui é mais e mais. Esse lado aqui, ó, o X é negativo e o Y é positivo. Então, é menos e mais. Esse terceiro é negativo com negativo, ó. X é negativo, Y é negativo. Menos e menos. O quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Mais e menos. Aqui está mais 3 e menos 2 no primeiro quadrante. Mais e mais. Então, não é. Aqui eu tenho 2, que é positivo, e 1, que é negativo. Então, é positivo e negativo. Está dizendo que é no segundo quadrante. Positivo e negativo. Não é, é o contrário. Menos 1 e menos 3 ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante é negativo e negativo. Então, aqui a alternativa correta é o C. Por que que esse não está certo? Positivo e positivo no quarto. Não. Última questão. Na pintura do muro, uma escada está apoiada no chão e encostada na parede. Vamos lá, escada. Escada de novo. Apoiada no chão e encostada na parede. Formando triângulo retângulo. Então, aqui tem um ângulo reto. A distância do pé da escada até a parede é de 9 metros. Então, o pé da escada está aqui, até a parede, 9 metros. O comprimento da escada é de 15. Qual é a altura alcançada na parede? X, eu não sei. Triângulo, retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa aqui? A escada, ó, está oposta ao ângulo reto. Então, vai ficar 15 ao quadrado igual x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Lembrando que ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Ó. Então, 15 vezes 15 é 225. X ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. 81 é uma adição, vai para o lado de lá, pro lado de cá, no caso. Subtração, operação inversa. 225 tira 81, vai sobrar 144. Então, 144 é igual a x ao quadrado. Se eu tenho potência de um lado, eu faço a raiz do outro. Qual é a raiz de 144? 12. Então, 12 metros tem essa altura da parede até a escada. Beleza? Fechou? Encerrado? Vocês viram que vocês são capazes. Então, galerinha, foca no estudo, faz de novo o simulado, revejam os vídeos, revejam as atividades e vai dar tudo certo. É isso aí. Valeu!